Queridos, boa noite. A graça e paz do nosso Senhor Jesus. Peço que, por gentileza, você abra sua Bíblia em Salmo 1. Nós vamos discorrer sobre esse salmo. Nós vamos sair daqui hoje sabendo que a excelência da palavra de Deus sobre os justos. A versão NVT diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento sopra. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós rendemos graças ao Senhor pela riqueza da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra ela jamais passará. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe nesta noite, para a glória do Senhor. Amém. Queridos, como todo bom livro, os Salmos também, ele tem a sua apresentação, ele tem a sua introdução, que são o Salmo 1 e o Salmo 2. O escritor do Salmo, sob a direção de Deus, escolheu a dedo o Salmo para o prefácio, ou seja, o Salmo para a introdução do saltério. Mas por que então logo o Salmo 1? O Salmo 1, ele destaca, queridos, a primazia da palavra, ou seja, a excelência da palavra de Deus. E não haveria melhor maneira de se introduzir esse saltério, esses hinos, esses louvores, do que pela perspectiva da lei e do Messias que nos fora prometido. Os salmos, eles são bibliocêntricos. Os salmos, eles são cristocêntricos. Assim como deve ser a nossa espiritualidade, a nossa vida, a nossa adoração, as nossas orações, o nosso lamento, os nossos louvores. Bibliocêntrico e cristocêntrico, tendo como a palavra de Deus como fonte e Cristo como o foco. A Bíblia, ela deve ter essa autoridade de Cristo. Ela deve ter a supremacia, ou seja, uma autoridade suprema em tudo aquilo que nós fazemos e em tudo o que nós somos. Eu me cansei já de dizer aqui na frente sobre como Cristo deve ser o centro da nossa vida. E não nós sermos o centro da vida de Cristo. Ou seja, nós colocamos Cristo como o ser supremo, de mais alta importância sobre as nossas vidas. O ser com maior autoridade sobre tudo e todos, sobre toda a criação, como o ser da nossa vida. Em Cristo, pela palavra, é que nós encontramos a verdadeira felicidade. Veja o começo do verso 1. Como é feliz aquele que tem prazer na palavra de Deus. Feliz é aquele que encontra Cristo na palavra. E esse será o tema dos Salmos. Cristo no coração pela palavra de Deus. Porque o Salmo, então, introduz esse saltério, esses vários salmos. Porque se destaca a primazia da palavra de Deus, a excelência da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não há uma outra forma de adorar a Deus. Não existe um jeitinho brasileiro de adorar a Deus. Não existe uma outra maneira de viver na presença de Deus. Não há uma outra forma de ser feliz nesse mundo criado por Deus, se alguém não abraçar, não amar, não se alegrar na palavra de Deus, vivendo a cada instante. Aquelas pessoas que oram salmos, que cantam salmos, que recitam salmos, que memorizam salmos, aquelas pessoas que meditam nos salmos, elas encontram forças para seguir a vida. Lendo um salmo, são indivíduos que abraçam
com a vida, a palavra que inspirou os salmos. E essa palavra nós sabemos que é Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Quem aqui nunca leu um salmo e ficou extremamente comovido ou inspirado pela palavra de Deus? O Salmo 23, como começa? Todos conhecem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Salmo 119, 54 diz assim: os teus decretos são tema da minha canção. Veja que o salmista ele está colocando os decretos de Deus, ou seja, a vontade de Deus, como sendo o tema da sua vida. Então, de que forma a palavra deve ter autoridade na vida dos justos? E há 3 lições para nós aqui neste salmo que nós discorreremos nela. Que a palavra dirige os passos dos justos, a palavra define a postura dos justos e a palavra distingue a posição dos justos. Primeiro ponto, então, a palavra dirige os passos do justo. O justo, ele não é dirigido pelo mundo, mas é pela palavra. Veja o verso 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O justo, meu querido, o justo, ele é feliz, ele é muito feliz, ele é mais que feliz, ele é bem-aventurado, porque a felicidade, ela não é o objetivo principal da sua vida. A felicidade é um subproduto da sua atitude para com em relação à palavra de Deus. A felicidade é fruto daquilo que ele não faz o que quer, para fazer aquilo que ele deve fazer. Veja então, o que o justo não faz? O justo, ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, ele também não se assenta na roda dos zombadores. Perceba que para mostrar a felicidade do justo, o salmista apresenta primeiro o que o justo não faz. Mas por que ele usa esse negativismo, essa relação de negação? Veja que o Salmo 1, como todo o restante da Bíblia, começa onde todos estão. Ou seja, ele traça antes um diagnóstico perfeito do pecador nosso. Faz a comparação, como nós éramos antes e como nós somos hoje. Em busca da felicidade, o mundo, ele segue o conselho dos ímpios. Ele imita a conduta dos pecadores e ele se assenta na roda dos zombadores. O problema do mundo é que todos pensam que a felicidade está em fazer as coisas. Mas contrariando a multidão, o salmista ele revela que a felicidade está em não fazer estas coisas para fazer as outras coisas. Veja então, o que o justo faz? A sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O prazer do salmista está em conhecer, está em meditar, em ler e praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que dirige os passos do justo. E nesse caminho ele encontra a felicidade, a verdadeira felicidade. Já o ímpio, ele vai progredindo em perversidade. Ele vai praticando o mal, zombando e tendo prazer no pecado. Ele vai piorando em sua postura. Ele anda, ele para, ele assenta na roda dos zombadores. E o pecado vai paralisando aos poucos. Ele vai piorando como um ser, como uma pessoa. Seguir o conselho, imitar a conduta, assentar a roda implica no orgulho. E ele vai piorando até se tornar como palha, como diz o texto. A palha é algo sem valor. Ele perdeu a sua função, a sua vida, a sua virtude. Ele vive agora de um lado para o outro até ser despedaçada ou queimada. Entretanto, o justo, queridos, ele é feliz
porque a palavra de Deus conduz e dirige os seus passos. Ele não segue o fluxo dos ímpios, mas se satisfaz na lei e nela medita dia e noite. A Torá, ou a lei de Deus, ela vem de um verbo que significa lançar algo. No caso, uma lança que alcança, que atinge o alvo. Em uma linguagem mais viva, para nós compreendermos essas palavras, elas são lançadas, arremessadas de uma mente a outra. A palavra é lançada, sai de uma pessoa e penetra até outra. Ou seja, a palavra, ela sai de Deus e penetra no homem. Mas o que nós devemos fazer com essa palavra de Deus que penetra o coração do justo? Deve-se meditar nela. Eugene Peterson, ele diz assim: no momento que nos tornamos conscientes de que Deus fala conosco, o deleite é espontâneo. Os salmos são palavras que absorvemos, designadas para moldar uma vida em nós, para alimentar as energias da salvação. E este deleite desenvolve-se em meditação na palavra de Deus. Meditar é uma palavra física que envolve murmurar, resmungar, assume um tipo de prazer físico em produzir sons e palavras, sentindo um significado delas à medida que as sílabas são formadas pela sua laringe, pelos seus lábios e pela sua língua. Isaías usou a palavra meditar, queridos, para o rugido de um leão diante da sua presa. Em Isaías 31:4, um leão diante da sua caça e uma pessoa diante da palavra agem de maneira similar. Elas murmuram e rugem em prazerosa expectativa que antecede possuir o que os tornará mais completos, fortes, ágeis, vivos e satisfeitos. Ele diz ainda que meditação é mastigação. A palavra dirige os passos dos justos. Ele não ouve os ímpios, escuta, mas não ouve. Ele não se identifica com os pecadores. Ele não se torna um escarnecedor. Segundo ponto é que a palavra, ela define a postura do justo. A palavra de Deus, queridos, ela define a postura do justo de várias maneiras ao longo da Escritura. Ela oferece princípios, ou seja, ela nos dá direção que moldam o caráter e o comportamento daqueles que desejam viver uma vida justa aos olhos de Deus. Enquanto os versos 1 e 2 demonstram que a palavra dirige os passos dos justos, mas os dois versos a seguir demonstram que a palavra define a postura dos justos. Veja Salmo 3 e 4, 1, 3 e 4, diz assim: ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Nesse contexto, alguns usam essa passagem para dar suporte à teologia da prosperidade, mas claramente a prosperidade do salmo aqui em questão é que diz respeito aos crentes. É igualmente importante, queridos, que se questione que tipo de prosperidade é essa. Tudo o que faz, ele prospera. Assim que os primeiros versos são lidos com atenção, fica claro que o salmo escrito para os crentes aborda a prosperidade relacionada à retidão de coração e à justiça espiritual. Não se trata de você adquirir um carro, adquirir um bem ou adquirir uma casa, de que você vai prosperar espiritualmente, mas se trata da retidão do seu coração e da justiça espiritual. E o salmista está destacando a postura daqueles que é justo. Veja, 4 traços da postura do justo. O justo está estabelecido, ou seja, ele está plantado, profundamente enraizado na palavra de Deus. O justo, aliás, o Espírito Santo, ele nutre a vida dele pela palavra de Deus. Assim como a árvore é nutrida, estando à beira de águas correntes. O justo frutifica em boas obras,
para a glória do Pai que está no céu. É isso que se espera dele no tempo certo. E o justo ainda se mantém vigoroso e formoso. As suas folhas, elas não murcham. Ele prospera em tudo o que faz, especialmente em justiça. Em contraste, o salmista ainda descreve que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. A palha é um material sem valor, é seco, inútil, e ela é facilmente levada pelo vento. Da mesma forma, a vida do ímpio ela é caracterizada pela futilidade, pela falta de propósito e pela ausência de uma conexão com o Criador, com o nosso Deus. Eles não encontram a verdadeira satisfação em Deus, um verdadeiro significado, um propósito para a sua vida. E as suas escolhas e ações, elas não têm um fundamento sólido. Essa descrição, queridos, a respeito dos ímpios, ela serve como um alerta sobre as consequências da rejeição da sabedoria de Deus e dos caminhos de Deus. A vida do ímpio ainda ela é caracterizada pela instabilidade, pela falta de direção e pelo vazio espiritual. Eles não encontram a plenitude e a bênção que vem de uma vida de comunhão com Deus. Você tem uma vida de comunhão com Deus? Você hoje pode desfrutar dessa união com Cristo e com o corpo? Mas os ímpios não. Em terceiro ponto, a palavra distingue a posição do justo. Nos dois últimos versículos do Salmo 1, o salmista aqui revela a distinção que há entre o justo e o injusto. Veja só o verso 5 e 6. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos santos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O versículo 5 declara que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos, dos justos. Isso significa, irmãos, que no momento do juízo divino, aqueles que rejeitam a Deus e viveram uma vida de pecado, eles não terão lugar na presença dos justos. Eles não serão considerados dignos de congregar na congregação dos fiéis. E por outro lado ainda, o verso 6, ele afirma que o Senhor conhece o caminho dos justos. Aqui o salmista, ele está destacando que Deus, ele tem um conhecimento íntimo, um cuidado especial com aqueles que vivem uma vida de submissão e retidão a Ele. Muitas vezes nós achamos que somos apenas abandonados pelo Senhor, mas o Senhor ele está atento. Ele está sintonizado com os passos dos justos. O Senhor conhece as nossas reais motivações, os nossos caminhos, e não adianta nós tentarmos nos escondermos do Senhor. E Ele ainda revela que o caminho dos ímpios perecerá. Enquanto os ímpios enfrentarão a ruína e a condenação devido ao seu viver desobediente a Deus, os justos eles receberão a bênção e o favor imerecido do Senhor. Os justos desfrutarão de uma vida de comunhão com Deus, não somente nessa terra, mas no futuro, os justos herdarão a vida eterna junto com o Senhor. O justo, queridos, ele é feliz, o justo ele frutifica, mas os ímpios não receberão justificação. Por isso, os inimigos de Deus, eles não resistirão no julgamento, eles não desfrutarão dessa comunhão com o Senhor, nem os pecadores desfrutarão da comunidade dos justos, eles receberão a condenação do Senhor. Porque o Senhor, Ele aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, Ele leva à destruição. Isso não causa uma comoção em vocês, queridos? Veja aí a palavra do Senhor. Será que muitas vezes nós estamos confortáveis
em ver pessoas que receberão a condenação do Senhor. O Salmo 1 introduz os Salmos, destacando aqui a primazia e a autoridade da palavra. Ele nos revela que todo homem pode tomar um dos dois caminhos: o caminho dos justos ou o caminho dos ímpios. O caminho dos justos é o caminho da palavra de Deus. O caminho dos ímpios são de seus próprios pensamentos, prazeres, posturas. O justo é feliz e frutifica. Mas o ímpio, os ímpios, eles não são justificados pelo Senhor. Eles não desfrutam de uma comunhão e no final eles serão condenados. Qual caminho você quer seguir nesta noite? Eu digo para você, queridos, opte pela primazia da palavra de Deus. Mas você pode me perguntar: quem consegue ser justo? Eu falo para você: ninguém. Ninguém consegue ser justo. Apenas Cristo conseguiu. O que fazer então? Refugiar-se pela fé em Cristo Jesus. Há uma história interessante que ela foi contada por James Montgomery, que diz assim: no início do século XX, um homem chamado Joseph Flakes foi visitar a Palestina. Ele teve a oportunidade de falar a um grupo misto ali composto por judeus e árabes. E a sua escolha para falar sobre esse grupo foi justamente o Salmo 1. Ele leu o primeiro salmo em hebraico, discutiu ali toda a gramática do texto com aqueles estudiosos, e terminada a discussão ele perguntou: quem é esse homem bem-aventurado de Salmo 1? Vemos que ninguém andou segundo o conselho dos ímpios, nem imitou a conduta dos pecadores, nem se assentou à roda dos zombadores. Ele foi um homem absolutamente sem pecado. Quem é ele? Quem é esse homem? E ninguém respondeu. Ele ainda perguntou: teria sido ele o nosso pai Abraão, ou Moisés, ou até mesmo Davi? Um senhor bem idoso respondeu: nenhum deles, pois Abraão mentiu sobre a sua esposa, Moisés matou um homem e Davi adulterou e depois matou. E todos ficaram ali em silêncio. De repente, um outro senhor se levantou e disse: meus queridos, eu tenho um pequeno livro aqui comigo. Ele é chamado de Novo Testamento. Eu tenho lido ele regularmente. Posso atestar-lhe o seguinte: se esse livro estiver correto, eu diria que esse justo, descrito no Salmo 1, não é outro senão Jesus de Nazaré. E de fato, queridos, Jesus Cristo é o justo. Ele cumpriu toda a justiça. Quando nos refugiamos nele, encontramos perdão e recebemos poder para viver a experiência da palavra de Deus. Dirigidos pela palavra, definidos pela palavra e distintos pela palavra. O Salmo aqui nos apresenta um contraste marcante entre o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Este Salmo, queridos, nos incentiva a buscar uma vida de retidão, intimidade com Deus e frutificação espiritual. Ao seguir o caminho dos justos, nos fortalecemos em Deus, onde encontramos paz, alegria verdadeira, e nós desfrutamos de um relacionamento pessoal com Deus em sua palavra. Isso nos ajuda a crescer em nossa fé, a aprofundar o nosso conhecimento de Deus e a fortalecer o nosso caráter. A aplicação aqui deste Salmo 1, queridos, envolve aqui alguns aspectos importantes. Meditar na palavra. Quantas vezes nós falhamos nisso? O tempo é corrido, eu sei. Mas o Senhor, ele tem que ser prioridade na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas, comer, o vestir, o sustento, o Senhor vai nos sustentar. Então, meditar na palavra de Deus. Nós devemos buscar um relacionamento íntimo com Deus por meio da sua palavra, através do estudo, da meditação. Isso nos ajudará a crescer em fé. Escolher companhias corretas. Nós devemos ser cuidadosos em relação às pessoas com quem nós nos associamos. No nosso trabalho, na escola, na faculdade.
e até mesmo aos conselhos que essas pessoas nos dão. Busquem a comunhão com outras pessoas que compartilham os mesmos valores que você. E terceira aplicação, evitar a influência do pecado. Nós precisamos estar atentos às tentações e às armadilhas do mundo que podem desviar os nossos corações e nos afastar do caminho de Deus, um caminho de retidão, de justiça ao Senhor. Busquem a santidade, evitando as práticas, queridos, e os caminhos pecaminosos que não glorificam a Deus. Eu sei que é muito difícil, nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós sabemos que nós não fazemos parte dele. Este salmo seja um lembrete constante de que a vida bem-aventurada, ela é encontrada na busca por Deus em sua vontade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado pela sua palavra, falada aqui nesta noite, Senhor. E nesta noite nós possamos realmente, Senhor, ter uma vida bem-aventurada na busca pelo Senhor. Vidas, Senhor, sejam transformadas através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.